Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Hoje está no Nós Europa a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, o primeiro tema tem a ver com a reunião do G7 que está a decorrer já esta sexta-feira. Estão reunidos os líderes dos 7 países mais desenvolvidos do mundo e a União Europeia. O que é que está aqui em agenda? Muita coisa. Para já referi que é uma reunião presencial, o que não é muito hábito ultimamente, sim. Não é? Portanto, está a questão climática, que voltou ao de cima com a presidência Biden, o desafio das relações do mundo ocidental, digamos assim, com a China e com a Rússia, o multilateralismo, mas também a situação pandémica e a recuperação económica. Previamente a esta reunião houve um acordo que é importante, porque é um acordo de matéria fiscal dos G7. Reuniram antecipadamente os ministros das Finanças destes 7 países, 3 países da União Europeia, um europeu que é o Reino Unido, o Japão, os Estados Unidos e Canadá, e além disso o Comissário Europeu Gentiloni, que tem a pasta da economia, e decidiram fixar uma taxa comum que foi aprovada de 15% sobre os lucros das grandes empresas, ou seja, que nós chamamos as multinacionais. Houve consenso, então? Houve consenso, porque alguns destes países aqui mencionados têm taxas quase o dobro desta que nós referimos. Portanto, é importante, mas não chega. E não chega porquê? Porque estes G7 são apenas os mais desenvolvidos. E há muitos países emergentes cujas economias vivem da atração dessas grandes empresas para os seus locais. Não estão de acordo, então? Não há o acordo tácito nem vinculativo desses países. Portanto, foi um acordo importante a este nível, mas que precisa ser alargado. Propõe-se que seja alargado ao G20, que são estes 7 países, mais os países emergentes, que podemos citar aqui o Brasil e o México, a África do Sul, mas também a Índia. Já seria significativo. Mas o ideal seria alargarmos ainda mais aos países da OCDE, portanto, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico. Porque o que é que está aqui em questão? A evasão fiscal e o aumento de receitas para os países. Nós sabemos que a União Europeia tem feito um esforço bastante profundo nestas matérias. Recentemente foi aprovada a Diretiva Europeia da Transparência Fiscal, que se trata da obrigação dos Estados-membros a discriminarem por país onde obtiveram os lucros e onde pagaram os impostos, mas é uma declaração, não é um vínculo. E também sabemos que a nível europeu 80% da evasão fiscal se dá no seio da própria União Europeia. Portanto, é significativo e é importante clarificar estas situações, mas como outras matérias tem que haver um consenso geral. É um bom princípio, digamos. Já é um princípio, sim. O Banco Central Europeu revelou as previsões macroeconómicas para a eurozona. Sim. Essas previsões foram divulgadas esta semana. São positivas? Otimistas? Em termos de crescimento, ou seja, em termos de aumento da nossa riqueza, de voltarmos ao crescimento, sim. E baseiam-se num cenário mais favorável de aligeiramento das medidas de contenção e da diluição da crise já no próximo ano 2022. Embora mais otimista do que as previsões de março passado, o banco anunciou continuar a comprar ativos de forma a fortalecer e a endurecer as condições de financiamento da economia. Os progressos recentes deixam antever uma melhoria já a partir do próximo dia 1 de julho, portanto, terceiro trimestre deste ano, que continuarão pelo ano de 2022. A grande recuperação dar-se-á ao longo já do próximo semestre e está muito baseada na retoma do consumo privado. Portanto, nada de extraordinário, já falamos aqui diversas vezes. O crescimento previsto e projetado para o final de 2022 fica ligeiramente abaixo daquele que já tinha sido previsto antes
da crise para a mesma data, o que é importante. 1,3% não é que 1,3% da riqueza seja pouco, não, é muito. É muito. Mas, atendendo à situação que nós passamos. À economia fechada que nós tivemos, essa recuperação é significativa. Relativamente à inflação, para 2021 prevê-se uma inflação de 1,9%, muito próximo do ideal indicado pelo Banco Central Europeu para o crescimento da economia, que é 2%, mas vai baixar em 2022 e 2023, para se situar ligeiramente abaixo, muito devido à recuperação dos preços do mercado de energia. Em termos inflacionistas, é de referir que o índice de preços da alimentação tem uma subida ligeira que já se vai notando, mas com uma tendência ainda de maior subida. Não só nas matérias-primas, mas também nos produtos alimentares transformados, ou seja, vai atingir também a restauração, provavelmente. Relativamente às taxas de juros, que interessa muito aos a consumidores, cada particularmente quem tem empréstimos. A taxa de juros a 3 meses, que é de curto prazo, vai se manter baixa, negativa até, como tem estado. A taxa de juros de médio e longo prazo, segundo o BCE, vai aumentar. E vai aumentar já no final deste ano, já nos últimos meses de 2021. Portanto, taxas de juros a 10 anos, o que implica muito com as dívidas públicas dos Estados, que são normalmente a períodos mais latos e, portanto, fazem aumentar qualquer décima, faz aumentar o serviço da dívida. De qualquer forma, o cenário não é negativo face àquilo por que passamos. Prova uma certa resiliência das economias. Sim, e também muito devido aos apoios que foram dados à economia. Mas prova de facto que não é uma crise como a crise de 2008, é uma crise diferente e que, portanto, estamos no sentido da recuperação. Falemos de vacinas. Tem sido largamente discutida a questão da suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. Em que ponto estamos? O Parlamento Europeu propôs esta semana a suspensão temporária do acordo TRIPS. O acordo TRIPS é o acordo dos direitos de propriedade intelectual relativos ao comércio, que é um acordo no âmbito da Organização Mundial do Comércio e que visa, de uma forma temporária, suspender as patentes de maneira que a produção das vacinas e dos medicamentos ligados a esta situação pandémica seja libertada e, portanto, aumente a produção e aumente exatamente a oferta da medicação e das vacinas. E faça baixar o preço? E faça também a redução. Torne mais acessível a certos países, talvez. Porque há aqui um dado que é importante. Cerca de 29 países mundiais com menor rendimento. Nesses países, apenas 0,3% da população foi vacinada, o que é significativo, se queremos chegar à tal imunização mundial. Para já passou no Parlamento Europeu? Sim, passou, embora se note uma divisão, porque não passou por maioria, mas não por uma larga maioria. Foram 355 votos a favor. E o que é que o Parlamento propõe? A transferência de tecnologia para os países com capacidade produtiva, de maneira a eliminar as barreiras que têm existido à exportação e a atingir a tal imunização que já falamos. Isto apesar de existir o tal programa COVAX, de apoio internacional para mitigar os efeitos da pandemia. Portanto, a União Europeia oferece? E não só, todos os outros países também podem oferecer. A União Europeia tem exportado tanto como tem aplicado internamente, o que até é os Estados Unidos agora anunciaram ir ceder também participar deste programa, mas não é suficiente. Porque há, de facto, países que não têm ainda acesso às vacinas, principalmente das zonas, dos países menos desenvolvidos. Vamos falar ainda de vacinação, tendo em conta a Covid-19. O Parlamento Europeu aprovou a emissão dos certificados interoperáveis de vacinação. Isso é o nome que veio publicado. Portanto, já ouvimos várias designações para este certificado. Daí um pouco a minha surpresa. Digital verde, durante algum tempo. O mais vulgar penso que vai começar a designar-se por certificado digital Covid da União Europeia. É mais fácil. Mas o que está publicado na resolução, que é uma resolução conjunta do Conselho e do Parlamento. O Parlamento aprovou esta semana numa sessão plenária
em Estrasburgo, voltou a Estrasburgo, os certificados interoperáveis de vacinação, exatamente porque são certificados que são válidos interpaíses. São os certificados que estabelecem um regime vinculativo comum a todos os Estados-membros. Isto quer dizer é um certificado baseado na confiança mútua. Ou seja, a emissão de um Estado tem que ter dados fidedignos para que seja confiável e aceite num outro Estado, ou em qualquer Estado da União Europeia. E quando se fala em disponível em vários formatos, isto quer dizer concretamente o quê? Que o titular pode escolher o formato que quer. Sim, digital, papel ou os dois. Pretende-se que o certificado seja emitido já a partir do dia 1 de julho. Os Estados devem escolher a forma como os emitem automaticamente ou a pedido. Veremos o que Portugal escolhe. A emissão é gratuita para a primeira emissão. A reemissão poderá ser taxada. Para quê? Para evitar exatamente perdas, mas principalmente extravios e utilização usos abusivos ou de fraude, o que certamente, se existem para outros documentos, há sempre uma imaginação que aplica a todos. O certificado vai ter 3 versões possíveis: de vacinação propriamente dita, com prova à vacinação, de teste, indicando o resultado, o tipo e a data da realização do teste, e de recuperação, que confirma que o titular recuperou de uma situação infecciosa de Covid. Falemos ainda de política de coesão. Estão a ser disponibilizados os primeiros montantes, até mesmo para a Madeira, por exemplo. Não é? Exato. No caso de Portugal, a aprovação recente da política de coesão é toda dirigida à região autónoma da Madeira. A Comissão alterou alguns programas operacionais para vários Estados, incluindo o nosso. Este dirigido à Madeira é para reforçar o sistema regional de saúde. É específico, então? Frisa mesmo que é para dotar o Hospital Central Dr. Nélio Mendonça de um novo espaço para doentes com coronavírus e também para reforçar a aquisição de unidades de refrigeração para armazenamento de medicamentos e de vacinas. Este montante também dirigido à região tem como objetivo ser aplicado nas PMEs regionais que foram mais afetadas pela economia nesta situação pandémica, nos domínios da eficiência energética, da formação digital, principalmente para a aquisição de competências e melhoria das qualificações, para investimentos na área da tecnologia da informação e da digitalização. São estas as áreas deste financiamento suplementar que a Comissão aprovou, neste caso para Portugal, e todo este vocacionado para a Madeira. A Comissão hoje indicou que na próxima quarta-feira vai aprovar os planos de recuperação e resiliência da Espanha e de Portugal. Por isso, a Presidente da Comissão deverá vir quarta-feira a Portugal a anunciar exatamente isso. Estamos no fim da presidência portuguesa. E a Comissão também antevê que nos finais de julho as vai disponibilizar... sejam disponibilizadas? Estão todas, 13% da bazuca, que já é muito importante. São 104 mil milhões de euros para já, no final de julho. Está a fazer um ano da aprovação em Conselho e, portanto, vão chegar às economias... numa situação que a Comissão chama de pré-financiamento. Ou seja, uma situação anterior ainda ao grande montante, mas será para já. A todas as economias da União Europeia? A todos os não Estados. Só a Portugal e Espanha? Não. Os Estados. Vai aprovando todos e depois a todos os Estados em montantes de acordo com as características do país, claro. Vamos fazer uma referência ao prémio Lux, foi atribuído pelo Parlamento Europeu. Falamos de cinema. Cinema, exatamente. Este ano num molde completamente diferente, porque além de ser votado pelos deputados europeus, foi também aberta a votação ao grande público. Portanto, foram nomeados 3 finalistas. Talvez valha a pena aqui referir os seus títulos originais e em português. Another Round, mais uma rodada. Coletivo, um caso de corrupção. Corpus Christi, a redenção. Foram os 3 finalistas. O vencedor foi uma coprodução romeno-luxemburguesa e é um documentário sobre um incêndio ocorrido em 2015 numa discoteca em Bucareste que vitimou vários jovens. Coletivo, então. Coletivo. Temos de estar atentos, porque normalmente
estes filmes vêm às regiões, portanto a Madeira poderá ter acesso a e são gratuitos normalmente a sua entrada. Este coletivo retrata uma investigação de um conjunto de jornalistas que tenta perceber as causas que levaram a situações fatais em alguns destes jovens vitimados, mas que foram hospitalizados, mas cujo diagnóstico não era nada grave. Portanto, isto revela, no caso deste Estado-membro, que houve favorecimento e corrupção, e esse favorecimento e corrupção levam a determinados privilégios e à perda de vida de outros. Sendo necessário, isto será um ensinamento para todos, coragem e determinação para ultrapassar estas situações que são às vezes comuns. Ficamos a aguardar a oportunidade de ver este coletivo e os outros mencionados como os melhores ao Prémio Lux. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar. Trouxe uma frase. Que frase é essa? Uma frase do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, sobre esta situação que todos temos, verificado ultimamente, e que diz o seguinte: em todo o mundo, as democracias estão ameaçadas pelo crescimento do autoritarismo. Os regimes autocráticos usaram a pandemia para reprimir os dissidentes e silenciar os críticos. Foi uma frase de David Sassoli proferida esta semana num dos seus discursos. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela participação. Obrigada, Dona Marta. Até à próxima conversa. Até à próxima, obrigada.